Voltamos com o professor Rômulo Gutierrez, que de pizzaiolo virou escritor. Menino, mas que trajetória, hein? 34 anos de idade, você já é escritor, está no terceiro livro na gaveta. O primeiro é o Seja um Líder. Seja um Líder. Que você fala de liderança. Falo de líder. O nome do livro é Seja um Líder. O subtítulo é A História Amazônica que mudará sua liderança profissional e pessoal. Nossa Senhora, como é que é a história amazônica? Que mudará sua liderança profissional e pessoal. Que história é essa? Então, quando eu fui escrever esse primeiro livro, foi em 2011 o lançamento dele. A minha ideia é escrever um livro científico, ou seja, um livro-texto, com bom aporte científico para falar de liderança. Porque os livros de liderança, no mercado, existem bons livros, mas a grande maioria vão muito para o campo da autoajuda. E não tratam a coisa de uma maneira... não vou dizer daquela coisa científica pedante, de achar que só aquele jeito está certo, mas sem base nenhuma. Então eu falei, bom, tem que escrever um livro que tenha base, para quem lê, possa de fato desenvolver, aprender o que a ciência tem falado e mostrado sobre a liderança. E eu inicialmente queria escrever um livro-texto, mas no meio do caminho eu refleti um pouquinho e falei, olha, não vai dar, eu preciso fazer algo que seja de fácil leitura. Então eu coloquei os conceitos, as bases científicas dentro de uma ficção, uma história que eu criei, que é um cara que vai para a floresta amazônica, que se perde lá dentro, e encontra um ermitão, enfim. Tem toda uma história ali dentro que vai deixar a pessoa presa numa linguagem mais fácil, né, que fala sobre os prismas, as bases de uma liderança vencedora. Bacana. E o 100% atendimento? Que livro que é esse? O 100% atendimento é um manual de atendimento ao cliente. Como é que você atende o cliente? Isso. Essa é a questão que o livro busca responder de uma forma prática, extremamente prática, foca no atendimento operacional. Eu não Como falo... é que é isso? Como é que é o melhor atendimento, professor? Melhor atendimento? Melhor atendimento é o atendimento onde o cliente volta e faz propaganda de você. E fala bem de você. E fala bem de você. Porque ele fala bem, às vezes, para uma ou duas, mas fala mal, ele fala para 10. Fala para 10, é isso aí. Não é verdade? É isso aí. Como é que a gente atende bem uma pessoa? Olha, alguns pré-requisitos, né? Eu preciso entender que cada pessoa é uma pessoa, então eu tenho que atender de maneira customizada, ou seja, uma pessoa mais formal, eu sou mais formal. A pessoa... Personalizado. Isso, personalizado. Essa é a palavra. Um atendimento personalizado, um atendimento consultivo, tá? Então, eu não posso... O cliente, muitas vezes, ele não sabe o que ele está procurando. Eu tenho que ser um bom conselheiro para ele escolher um produto, escolher um serviço de forma Isso é muito em autopeças, por exemplo, né? Ah, eu tenho como... Ou tinta, eu não sei que tinta que eu pinto isso, né? E a pessoa, às vezes, pensa que você entende, né? Isso. E trata você como um qualquer, Lojas de informática, por exemplo. Informática, então, meu Deus, olha, essa memória... Não, essa memória, o que é memória, que meu memória? amor? RAM, ROM, eu não sei o que é ROM, né? Eu não sei o que ruim, hein? é ruim. Você não entende nada daquilo, né? Não, e as pessoas tratam a gente como a gente fosse especialista. Como se nós fôssemos especialistas. Né? Eu costumo falar disso. Eu falo, gente, eu só sou jornalista, eu não sei o que você está falando. A pessoa fica olhando para minha cara. O atendimento tem que ser consultivo. Para o cara entender o que está comprando. Justamente. Outro o atendimento ponto. tem que ser respeitoso. Vou dar um exemplo. Eu coloco isso no livro, eu chamo de... cliente não é bolinha de tênis, que você joga para um lado e joga para o outro, e joga para um lado e joga para o outro. Então, se um cliente precisa de algo que eu não posso resolver, eu não posso pedir para que ele ligue ou vá a um departamento, se eu não tenho certeza que aquela pessoa vai resolver. Nossa, antes de encaminhá-lo, eu tenho que segurar e falar... Você falou disso, eu lembrei do telemarketing. O telemarketing. Que pensa que a gente é débil mental. E fica, e vai, e volta. Nossa, isso tem algumas empresas de telefonia que não tá de xingar a pessoa. Não é? A maioria. Né? Eu deixei de ser cliente de algumas lojas, de grandes redes, por causa disso. Não vou nem falar o nome, mas tem uma grande rede que atende muito mal o cliente. Eu também. O cliente é mais um. Né? Cliente. Aí eu falo mal toda vez que eu posto. E eu coloco no livro, eu falo que vale uma grande marca, uma grande empresa, gastar milhões numa peça publicitária, num horário nobre, com um artista da moda, e a hora que você liga lá, você fica igual a bolinha de tênis. Isso você tem que preparar o cara que vai atender. Exatamente. Você não gastou milhões para fazer aquela peça e para colocar na televisão, e isso é muito bom, muito benéfico no ponto de vista do marketing. Esse é o grande pecado do telemarketing, né? O maior pecado do telemarketing é isso, não é? Você não atende bem o cara. O cara é teu cliente, você não atende bem o cara. Não atende bem o cara. O cara fica para um lado, para o outro. Então, o atendimento tem que ser respeitoso, Marilei. Que mais? Tem que ser respeitoso. O cara voltar, o que você faz? Uma loja, por exemplo. O preço tem que ser bom.
Então, aí eu vou falar sobre o ciclo de serviços. O que é o ciclo de serviços? Porque o cliente, mesmo que ele vai comprar via internet ou pessoalmente, ele vai fazer um caminho, ele vai percorrer um caminho. Nesse caminho, como é que foi? Então, vamos lá, a acessibilidade do estabelecimento. Foi tranquilo? Foi fácil? A sinalização foi boa? O atendimento prestado pelo vendedor ou pelo atendente foi adequado? Na hora de fazer o pagamento, ele também foi bem atendido? Ou ficou na fila um tempão? Isso. Se ele precisou voltar para esclarecer alguma dúvida ou teve algum problema, ele também foi bem atendido? Eu preciso trocar uma roupa, por exemplo? Isso. Então, o ciclo de serviços tem lugares que o cliente faz uma compra de valor elevado, compra de serviços, por exemplo, e antes dele fechar a compra, ele é tratado como um rei. Depois, se ele tem algum problema tá mínimo, ele volta. Esse é o tal do pós-venda, né? Esse é o pós-venda. Que hoje, quando você vai comprar um carro zero, os caras faltam beijar na boca na pós-venda, né? É isso aí. Para você analisar bem a história do pós-venda, né? Hoje, algumas empresas já estão de olho nisso. Já estão de olho nisso. Para você comprar outro carro naquela empresa, por exemplo. Perfeito. Não é isso? É isso aí, é o pós-venda. É o pós-venda. Mas o pós-venda tem que ser o pós-venda, ele tem que ser sincero, respeitoso, e ele não pode ser uma tentativa de vender de novo. Mas saber se você está satisfeito com o produto. Exatamente. Legal. O terceiro livro está na gaveta? Assim a Brastemp fez a imagem dela. Brastemp. A Brastemp. Por que tem aquela coisa do... Não é nenhuma Brastemp. Porque a Brastemp foi uma precursora desse pós-venda. O terceiro livro está na gaveta? O terceiro está na gaveta. É um livro que é um pouco diferente dos outros. É um conjunto de artigos científicos que eu orientei lá na FATEC de Itacoaquecetuba com um grupo de alunas. Bacana. Então são 10 alunos sobre o quê? Sobre secretariado executivo. Nossa. Que é uma profissão... Como é difícil uma secretária, não de verdade, né, Como menino? é difícil. Não aquela Aline do Amor à Vida, que é um horror lá da Globo, né? Horrorosa, né? Bisca, inclusive. O Bisca não é piriguete, agora é piriguete, agora é piriguete, né? Não essas, né? Mas assim, uma secretária séria, né? Que realmente seja a representante ali do uma assessora do executivo. Assessora direta. Alguém que faz de fato a ligação entre o funcionário, o colaborador, com a chefia ou com... De verdade. De verdade, isso. Quando sai esse livro? Esse livro sai, o lançamento dele é previsto para setembro. Já tem nome? Para setembro. Duas coisas que estamos decidindo, a capa e o nome. Depois você conta os detalhes. Já conto os detalhes e tem um quarto que eu estou escrevendo sozinho, que é o Virando o Jogo. Que são pequenas histórias de viradas de jogo, ou seja, pessoas que mudam a sua trajetória de vida, algumas inspiradas em histórias reais, outras fictícias, mas viradas de jogo. Acho que a vida é uma virada de jogo. Bacana. Quem não sabe virar o jogo, não ganha o jogo direitinho da vida. Vamos agora com o Rômulo Gutierrez para o nosso jogo rápido. Preparado? Preparado. Vamos lá então. Um ídolo? Jesus Cristo. Livro de cabeceira? A Bíblia Sagrada. Filme? O Gladiador. Uma frase marcante para a sua vida, professor? A vingança, deixa eu formular melhor aqui. A vingança, ela traz uma satisfação momentânea, mas o perdão traz uma satisfação permanente. Perdão de coração. Perdão de coração. Um exemplo de vida você tem? Uma pessoa que é exemplo para você? Tem tantas pessoas. Posso falar de Jesus Cristo de novo, posso falar da minha mãe, posso falar do meu pai, que são exemplos de vida para mim. Bacana. Um hobby? Estudar, passear com a minha família. Ter uma menininha? Minha menininha de 2 anos e meio, Ana Clara. São os meus passatempos. São os hobbies. Isso. Cor preferida do professor? Azul. Dia ou noite, professor? Dia. Gosto de dia? Gosto de dia. O que você faz nas horas vagas? Tem horas vagas? Tem horas vagas. Nas horas vagas, minha família em primeiro lugar, contato com Deus, sou cristão, então... Você é evangélico? Sou evangélico, então tenho relação profunda com Deus nas minhas horas tudo? vagas, vou à igreja. Se bem que a relação com Deus, ela não está fundamentada na religião ou na igreja, é você e Deus, né? Deus não tem religião. Deus não tem religião. Acima de tudo isso. Não, está bem acima. A religião é algo muito... preso. Sabe? Muito preso, muito pequeno para a grandeza de Deus. Bacana. Sou bom em...
Complete a frase. Me comunicar, eu acho. Péssimo em quê? Me organizar. Organização péssima. Organização péssima. Lembrança da infância, você tem alguma boa? Eu tenho várias lembranças boas da infância. O meu pai soltando pipa comigo é uma lembrança muito boa da minha infância. Tá vivo. Oh, tá que vivo. bom. O Meu pai e a mãe? O pai e a mãe, Como é que graças ele a chama? Deus. O José Carlos e a Aparecida. Deve ter muito orgulho. Ah, acho que sim. Com certeza, Acho que né? sim. Porque de pizzaiolo a escritor, né? Você não tá fraco não, né? Né, professor? E tão novinho, né? Você é tão novinho, 34 anos, né? Obrigado, Marília. É um menino ainda. Tem esporte que você gosta? Futebol, Qual é? adoro Ai, futebol, meu Deus, adoro que assistir time? futebol, sou santista. Oh, meu pai. Não sou daquele fanático, mas acompanho, sei o que acontece. Gosta do Neymar. Sou um pouquinho de técnico, Neymar gosto foi do embora, Neymar. você ficou triste. Mas o Pelé também foi embora e o Santos continuou, né? Então, Tá tudo certo. tá tudo certo. O que você curte na internet, professor? Trabalhar, Sempre. sempre. Um lugar. Ilhabela, São Paulo. Vai muito pra lá? Vou pra lá, adoro lá. Muito lindo, né? Gosto do lugar. Muito lindo. Você tem sonho, professor? Qual que é o sonho do Rômulo Gutierrez? É um sonho... Acho que Deus já tem concretizado muitos sonhos meus. É claro que eu tenho pretensões, aspirações, mas um sonho é ver um mundo mais justo, um mundo menos corrupto, um mundo onde as pessoas se toleram e se respeitam mais, um mundo onde as pessoas não sejam tão hipócritas. É um sonho, porque eu acho muito distante da realidade. Bem longe, né? Bem longe. Infelizmente, a realidade é totalmente diferente. Totalmente diferente. O que você não suporta nos outros, nas pessoas aí? Hipocrisia. Acho que é uma das péssimas, né? Hipocrisia. Dos piores. Tem medo de quê, professor? Olha, talvez pela minha baixa estatura, eu tenho medo de altura. Eu falo, mas foi da aeronáutica, mas eu sempre morri de medo de altura. Sério? Tenho medo de altura, bastante. Você tem mania? Alguma mania? Algumas, assim, de perder tempo, jogar tempo fora, assistindo um programa esportivo, por exemplo, é uma mania que eu tenho de jogar tempo fora. Que é uma bobagem, que os caras falam cada bobagem, Isso, a minha né? esposa fica maluca da vida. Nossa. Como é que você aguenta? É uma mania. E tem cada bobagem E que tem eles cada falam, besteirada. Né? Nossa, um horror, né? Horror. Eu quero aproveitar, falando de educação, falando do professor, né? Do professor do MC, da FATEC, do palestrante e até mesmo desse escritor que você se transformou. Qual que é a mensagem que você deixa para o nosso telespectador aqui do programa Frente a Frente? Olha, poderia falar várias coisas, mas eu acho que a mensagem é que na vida a gente sempre tem que estar lutando, buscando, como eu disse, virando o jogo. Até estou escrevendo esse terceiro livro meu, né, individual, o outro com as meninas, mas virar o jogo todos os dias. Você tem que vencer todos os dias. Se você vencer hoje, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e você perde na sexta, não que você não seja um vencedor, mas as pessoas já acham que você não é um vencedor. Então você tem que vencer todos os dias. Quando você levanta, você vai perder algumas batalhas, mas a guerra da vida você tem que vencer. E essa só você pode vencer. Ninguém pode vencer por você, nem Deus. Deus dá as armas, Deus dá a estratégia, mas quem vence a batalha cotidiana da vida é você. Você é um vencedor. Sou. O cara de pizzaiolo virou escritor. Sou. É um vencedor. Sou um vencedor. E um menino ainda, né, professor? Tem Obrigado, muito pela frente. Marilei. Obrigado. Obrigada pela entrevista. Adorei, viu? Obrigada por contar um pouquinho dos seus conhecimentos aqui pra gente. Você escolheu uma música gospel para fechar o programa? Escolhi. Do Fernandinho. Quem é Fernandinho? O Fernandinho é um dos maiores aí cantores, né, gospel, isso, cristão. E tem várias músicas dele que não são conhecidas só dentro das igrejas. Aí tem, inclusive na Globo, né, quando teve aquele festival de música evangélica, ele foi um dos protagonistas lá. Bacana. Uma nova história para fechar o programa. Obrigada. Mais sucesso para você nessa sua trajetória de vencedor, tá bom? Obrigado, Marilei. A entrevista. Eu espero que você também tenha gostado da entrevista do professor Rômulo Gutierrez, contando a sua trajetória lá de pizzaiolo, entregador de pizza, até hoje aí sendo professor universitário, escritor, palestrante. Para saber mais detalhes sobre ele é romulogutierrez.com.br, conhecer um pouquinho mais a sua trajetória, e eu tenho certeza que ele vai trazer dicas importantes para você também no site. Obrigada pela entrevista, obrigada a você que acompanhou até agora o programa Frente a Frente. Eu desejo para você um ótimo beijo, obrigada e até o próximo programa.
Até lá!